Boa tarde, estamos iniciando mais um TVL Cultura pela TV Legislativa, o canal da comunidade. O programa de hoje, do primeiro bloco, vai tratar sobre literatura, Academia de Letras de Blumenauense. E no segundo bloco vamos tratar sobre a arte da fotografia. Fique conosco. Nossa convidada nesse primeiro bloco é a presidente da Academia de Letras Blumenauense, que é a Suzana Cedrez, professora universitária, mestre em Ciências Sociais, doutora em Educação e estudante ainda. Não se para nunca de estudar, Suzana? Não se deve parar. Faz bem para os neurônios. Agora a psicologia? Agora a psicologia. Olha só que legal. É legal ver que as pessoas cada vez mais... Buscar conhecimento eu acho que é fundamental, não só na questão da docência, mas na própria questão da arte. Afinal, você também é escritora, né? Isso. É sempre importante estabelecer conexões, né? Então, e o que me interessa muito é fazer uma interface entre as áreas do conhecimento. Eu estou nesse desafio agora, por exemplo, de aproximar conceitos da sociologia com categorias de análise da psicologia. E tenho feito ali algumas aproximações interessantes, assim, e tentado envolver, inclusive, pessoas de renome nacional, como Pedrinho Guareschi, né? Tentei envolvê-lo com a discussão de ideologia e ética, né? Ideologia e ética. E é um desafio e acaba sendo, digamos assim, um campo de aprendizado, né? De aprofundamento e de muito aprendizado. Que legal. A gente fica meio distante dos mortais, né? Por um tempo. Reafirma a imortalidade mesmo. E a Academia Blumenauense, ou Academia de Letras Blumenauense, né? A gente está acostumado com a Academia Brasileira de Letras, né? Então, a ABL, e no caso aqui é a ALB, né? Academia de Letras Blumenauense. Há quanto tempo existe? Na verdade, nós temos aqui em Blumenau, digamos assim, duas entidades, basicamente, que reúnem, que congregam escritores, né? Isso. Que é a Sociedade dos Escritores de Blumenau e a Academia de Letras Blumenauense. Há quanto tempo a Academia está em vigor? Quantos são os seus participantes? E quais as atividades da Academia em si? Olha, elas têm uma existência que remonta a uma década, mais ou menos 10 a 12 anos cada uma. Elas nasceram muito próximas, em 99 mais ou menos. E a SEB, que é a Sociedade dos Escritores Blumenauenses, ela tem em torno de 80 membros. E a academia tem um número menor. Ela tem 40 vagas, mas tem um montante de quase 30 membros, digamos assim, de membros, né, de ocupantes das cadeiras, com os patronos, né? Por isso a imortalidade. Essa personagem que dá nome à cadeira, morreu e quem entra, então, traz a lembrança o seu legado, né? Certo. Por isso a imortalidade, né? E é baseada, obviamente, na Academia Brasileira de Letras. Sim. Na verdade, tem origem lá com os gregos, né? Academos foi um herói da Guerra de Troia. Então, em homenagem ao Academos, surgiu a academia. E tinha por função discutir o pensamento da época, né? Era um lugar de discussão filosófica, matemática, do legado do seu tempo. E essa ideia, essa proposta, foi retomada no Renascimento, né? É sabido que ali a Idade Média é tida como o tempo das trevas, né? Não necessariamente, mas é conhecido como o tempo das trevas. E com o Renascimento, então, retoma-se essa possibilidade de pensar o seu tempo. E aí ressurge a Academia Italiana para estudar Dante Alighieri. O Dante vai fazer uma trilogia, né, entre o homem, o humanismo, né, digamos, o que antecede ao pensamento humanista, e vai contrapor fé e razão, que é bem a discussão daquela época. E o Dante escreve a Divina Comédia, mais ou menos em 1320, acho que ele termina por ali. E a Divina Comédia, então, é escrita em toscano, que é a matriz da língua italiana, e ela vai dar base para a língua italiana atual. E isso foi uma grande novidade na época, porque até então tudo que era considerado versado, inteligente, importante, era escrito em latim. Então escrever na língua materna, digamos assim, era uma revolução muito grande. E o interessante é que esse legado de Dante é retomado no século XVI, no Renascimento, né? Então, quase 300 anos depois de escrito esse texto, né, que foram 3 livros, 33 contos em cada um deles,
com 14 mil versos no total. Então é uma obra gigantesca e ela fala do inferno, do purgatório, do céu, né? Esse livro acaba, digamos assim, resumindo o pensamento da Idade Média. E esse grupo, né, de acadêmicos se reúne então para entender os escritos de Dante Alighieri. E ali tem uma tradição. Então, fazendo uma relação do tempo, desde Academos até hoje, na verdade, as academias não congregam escritores apenas para que escrevam, mas sim para que discutam o seu tempo, Exato. Para fazer pensar, para exercitar o pensamento e, digamos assim, ressaltar as discussões. Exato. Basicamente, essa é a ideia. Essa é a ideia, é um espaço para discutir e pensar a moral da sua época, né? A ética, porque a ética é uma narrativa cultural, né? Ela é construída historicamente. Então, essas academias têm esse objetivo. E assim foi a Academia Brasileira de Letras, né? O Machado de Assis, que é o precursor da Academia Brasileira de Letras. Ele funda lá em 1800 e pouco. E Santa Catarina, eu não saberia dizer a data de Santa Catarina, mas de Blumenau, então, foi em 99. Você vê que tem todo um legado, assim, né? De uma vontade de grupos atuantes na sociedade, pensadores, escritores, pessoas que refletem o seu tempo, de aproximar o pensamento e continuar discutindo o seu tempo. Agora, por quê? Né? Por que fazem isso? Por exemplo, o nosso tempo é fundado na imagem, né? A imagem traz falsas certezas, né? A imagem, a lógica de hoje é a espetacularização da realidade, né? Certo. E inclusive a infantilização do pensamento do homem, né? Então, se debruçar sobre essa imagética, né, se debruçar sobre a lógica desse nosso tempo, pode significar trazer, né, ou fazer ressuscitar, fazer renascer o pensamento, a crítica, né, a necessidade de pensar diferente, de ser diferente, porque é dessa maneira que a gente vai, digamos, construir cidadania. Que esse é o mote, né? Suzana, dentro desse contexto, como é que é o fazer pensar dentro da Academia de Letras Blumenauense? Quando vocês se reúnem, que tipo de discussão, que tipo de debate acontece ali? E como é que vocês conseguem, digamos assim, influenciar na sociedade? Olha, eu assumi esse ano a academia, né? Então é um trabalho que a gente está tentando entabular. Inicialmente, fazendo com que o acadêmico conheça o pensamento do acadêmico. Então, eu lancei uma campanha, né, na TV Galega, inclusive, e aí coloquei para vocês, Certo. A TV Legislativa inteligentemente abraçou a ideia, porque sabe, né, da importância de fazer veicular também ideias, né? As ideias precisam circular, né? Certo. O dinheiro circula e junto dele as ideias. Então, essas frases, elas têm esse sentido de dar visibilidade a esse imortal, né? Ou a esse pensador. Porque dali é possível identificar a visão de mundo, né? De quem propôs a frase ou de quem propôs aquele pensamento. Então, foi uma forma que a gente encontrou de dar visibilidade e de nos conhecermos. Outra é engajamentos em ações diversas, né? Por exemplo, a Academia Blumenauense de Letras, a Academia de Letras Blumenauense já tem todo um histórico de ações nas escolas, né? A Maria de Lourdes Scottini, por exemplo, tem toda uma produção infantil, né? O Ivo Radlich com seus contos, entre outros. Eu não quero cometer aqui nenhuma injustiça, mas são vários os engajados, poetas e contistas. Então, eles têm todo o engajamento nas escolas, fizeram inclusive textos específicos, né, para fomentar novos escritores, para fomentar talentos e para divulgar o legado desse grupo de 16, junto com a Edith Corman, que fundaram a SEB. Então, tem ações nas escolas, tem outras possibilidades de envolvimento, que são essas ações que a sociedade propõe, né, a partir de várias entidades. Então, a Fundação Cultural já está editando o 5º Fórum de Literatura, né? Então, a SEB e a LB, e mais o SESC, e mais o Shopping Neumarkt estão envolvidos nesse evento, buscando agregar valor cultural à cidade de Blumenau. Então, Blumenau é conhecida como polo têxtil, é conhecida como
polo de software, é conhecer lá mais o que tudo, né? Que é grande, essas certo. feiras têxteis aí trazem bilhões e fomentam um movimento grande na cidade, e a gente gostaria de também colocar a literatura de Blumenau em vista, né? Em foco, envisada, né? Para dar visibilidade. Então, o Fórum de Literatura mais a Feira do Livro, com o apoio dessas entidades, ele vai acontecer em outubro, e aí com uma série de atividades, né? E aí então vamos falar um pouco agora sobre as atividades, as ações, digamos assim, que vão acontecer agora, que a comunidade pode acompanhar, né? Isso. Que acontecem agora em outubro. Isso. Quais são essas, então? A SEB e a LB vão fazer doações de livros, ao invés de fazerem pedágios para arrecadar fundos, verbas, como tem sido historicamente, o pedágio vai ser para doar livros. O cidadão para o carro e recebe o livro. E vai receber o livro. E não paga nada por isso? E não paga nada por isso. Eu até trouxe aqui os livros que serão doados, né? Vamos ver alguns São aqui. esses aqui. Esse aqui é uma trilogia, Um Rio de Letras. Vou mostrar aqui, eu mostro aqui mesmo. Acho que eu consigo mostrar aqui mesmo. Um Rio de Letras. Isso, volume 1, volume 2, volume Quase 3. escondo a Suzana, mas mostro aqui mesmo. Volume 1, volume 2 e volume 3. Perfeito. Gente que é, Contos e Crônicas, então a metade é em português e a metade em alemão. Gente que é. Este aqui. Perfeito. Contos, Crônicas e Poemas 1 e 2. Foi de editais públicos, né, com verba pública, fomentando novos talentos. E os clássicos também, por exemplo, o Braga Miller, o Ivo Hadelich, tem contos ali. O Maicon Tenfen, né? Os que eu estou lembrando agora, assim. Certo. Entre outros, né? Certo. Esses serão os livros que serão doados. E, desculpa, agora eu fiquei curioso. Quantos são os exemplares a serem doados? 3 mil, em torno de 3 mil. Esse aqui também parece que será doado. Isso vai ser quando, Suzano? A data tu tens certinho? Já está definida? Pergunto assim. De 1 a 10, eu não sei se vai ser 4 ou 5. Porque no começo de outubro. Isso, o programa... Vão ser várias atividades, então eu estava te falando, né? A doação do livro vai ser uma... o pedágio, né, do leitor amigo, a feira do livro propriamente, e na feira do livro, então, teremos ali várias editoras com contação de história, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né, os fruidores vendo os livros, comprando os livros, e os filhos dos fruidores, né, por sua vez, escutando as histórias e participando desse mundo, né, da literatura. Mesas redondas, então a gente vai fazer parte de algumas. Escritores de renome internacional farão parte, virão lançar seus livros e comporão mesas também. O SESC está apoiando uma série de espetáculos em vários pontos da cidade, inclusive a Polícia Militar de Blumenau vai emprestar ônibus para levar e buscar essas crianças das escolas mais longínquas, né? Vão acontecer teatros, cinemas relativos, sabe, com a produção de Blumenau, com, digamos, argumentos, né, de autores da região. Então, haverá também oficinas, né, uma de crítica literária, por exemplo, oficina discutindo psicanálise e literatura, palestras, maratona de contos. Vai ser um evento importante, importante, de magnitude. Com uma série de atividades. Isso. No começo de outubro. Na última semana de outubro. Outubro todo vai ter marcas desse movimento. Pedágio no começo de outubro, o evento. Ele está organizado ao longo de outubro. E a última semana que vai ser a feira e as oficinas. Teremos uma atração a mais do que a Oktoberfest. Exato. E uma coisa importante é que virão autores da Flip, né? Paraty, hoje em dia, é conhecida como a capital internacional de literatura, né? E a gente está querendo que Blumenau tenha essa marca também, porque há produção aqui. Há qualidade. Outros livros, por exemplo, recém-lançados, né, por falar em qualidade, Martins ao Cubo, Estação Catarina, né, são livros que foram... Venuti esteve aqui, inclusive, divulgando a Estação Catarina. Exatamente. Ótimo, são livros Suzana, de muita qualidade. Muito legal saber que a LB está efervescente, está com vontade de ir para a rua mesmo. Ela está indo para a rua. E com a tua ajuda a gente está botando, até aproveitar, mostrando, né? Ao encerrar o quadro aqui, quero aproveitar e explicar para o nosso telespectador que aquela ação que a TVL abraçou, que você comentou aqui, é exatamente algumas frases que ao longo aqui dos próximos dias você vai ver que irão ao ar
São frases de autores blumenauenses, de pessoas que escrevem, mas principalmente que pensam, e são frases muito interessantes que fazem pensar. E a TVL, a TV Legislativa, como tem esse princípio de fomentar, de incentivar as atividades culturais, mas também as atividades de pensamento, do fazer pensar, abraçou essa ideia da LB que foi trazida tão gentilmente por ti. Muito obrigado, Suzana, pela tua participação, por essa oportunidade até da gente expor essas frases no ar a partir de agora. E a gente, assim, vai convidando todo o público também, todo o público, para que participe, né, ativamente dessas atividades todas durante o mês de outubro. Outubro não será só o Oktoberfest, mas terá também uma grande ação, terá uma série de atividades relacionadas à cultura, relacionadas à arte e ao pensar, o que é muito importante para Blumenau. Muito obrigado para ti. Nós que agradecemos.